Tá todo mundo inteiro ainda? Graças a Deus, graças a Deus. Eu sou a Beatriz, eu sou parte dessa igreja que é GPM, eu sou coordenadora da Escola de Elias e eu estou muito feliz, muito feliz. Eu quero agradecer minha amiga Lorena, ela sabe, né, eu honro ela publicamente porque eu sei que o coração dela. Mas Lorena carrega uma graça de Deus muito grande, muito grande. Eu fui muito abençoada durante o louvor. E é impressionante como uma adoração, né? Adoração, na verdade, ela libera, né, espaço para o fluir do Espírito Santo. E eu sinto de verdade que existem palavras para serem liberadas aqui para a vida de cada um até o final dessa reunião, até o final desse dia. Sabe, eu estava orando ali pela minha amiga Carol, eu falei para ela, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei, você é muito preciosa para Deus, Carol. Carol, eu guardei. E o Senhor está te dando hoje aqui, Ele está substituindo sobre você um óleo, que eu já orei por você, mas Ele está te dando um óleo de alegria. Está derramando sobre a sua vida alegria no Espírito Santo. E eu sinto que o Senhor Ele tem muitas palavras para liberar para vocês. Não sei se meu Daniel vai ficar aí, Daniel? Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal. Eu quero falar com vocês hoje acerca dos 5 ministérios, ok? Esse é um tema que eu gosto muito de falar. Quem já fez a escola de Elias, provavelmente já me ouviu falar, mas hoje eu queria falar sobre isso um pouco diferente, né? E antes de eu começar, isso vai ser muito importante para a ministração. Eu queria que você pegasse sua caneta, o seu papel. Isso vai ser muito importante para o restante da ministração. Porque os 5 ministérios, eu vou dizer o que é já. Os 5 ministérios, eles falam acerca da sua identidade. É mais do que uma coisa que você faz, tá ok? Os 5 ministérios, o seu ministério é o que você é. A gente vai ver isso aqui já, ok? Então a gente não está falando de uma atividade, a gente não está falando, sabe, a gente não está falando de uma atividade, a gente não está falando de ativismo, a gente está falando de identidade. Aquilo que o Senhor te chamou para fazer, aquilo que o Senhor te separou para fazer, não é uma coisa que você faz. Isso faz parte de quem você é. Okay? As características que Deus colocou em você, talvez você pense assim, caramba, eu sou até... Não sei se você tem dia que você acorda e você mesmo está com preguiça de você. Tem dia que eu fico assim, eu não quero nem falar, porque eu mesmo estou com preguiça de mim, mas até essas coisinhas chatas suas, que eu tenho também, faz parte de, sabe, uma característica específica, de características específicas que o Senhor colocou dentro de você para um propósito. Então, tudo que eu quero que vocês escrevam 2 coisas, vão fazer 2 colunas, ok? Isso vai ser muito importante para a ministração que a gente vai seguir, né? Na primeira coluna, eu quero que vocês coloquem, eu vou fazer pouco para a gente não ficar aqui 15 minutos. Tem gente que tem dificuldade de identificar uma qualidade em si, né? Mas eu vou botar 2 então, porque eu sei que tem gente que fica assim, o que eu tenho de bom? Fica meia hora, mas enfim. Eu quero que em uma coluna vocês escrevam 2 qualidades suas. Pode ser o que as pessoas falam, o que você acha, o que Deus já falou para você. Não, você é maneirinho, você é bonitinho. Qualidades suas. Pode colocar aí o que você quiser. E depois, foi rápido, né? Vocês sabem que vocês são maneiros, já botaram 2 qualidades no certo. Agora eu quero que na outra coluna você coloque 2 defeitos seus, ou 2 coisas que todo mundo reclama com você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, ou 2 coisas que você acha que você precisa melhorar. Eu preciso que você coloque isso aí, tá bom? 2 coisinhas, ok? Tô vendo gente ainda escrevendo. 2 coisas, eu tenho que melhorar nisso. Sei lá, eu falo demais, eu durmo demais. Pode ser o que você quiser, tá bom? Não é nada muito profundo. Se for, pode ser, mas não precisa ser nada muito profundo. Ou eu falo demais, vou dar ideias. Falo demais, sou esquentado demais, reclamo demais, sei lá, como demais. Gula também é pecado, gente. Então pode botar come demais, comi 2 pratos lá em cima. Então pode botar. Mas aquilo que você colocar, por que eu estou fazendo isso enquanto vocês terminam de escrever, né? Eu não ia começar por isso, né? Mas eu sinto que eu preciso contar isso para vocês antes que eu me esqueça, porque eu posso me esquecer. Mas eu liguei para minha irmã, né? Eu pedi permissão para contar uma parte do testemunho dela. Minha irmã
conhece ela sabe, quem não conhece vai saber agora. Minha irmã, ela está morando nos Estados Unidos. Até maio ela está fazendo a MBA dela lá, então ela está lá fora, né? E minha irmã tem uma história linda com o Senhor, é uma menina de Deus, uma menina que Deus tem usado profundamente. E por que eu pedi para vocês escreverem os defeitos? Por causa dessa história dela, faz parte dessa história dela. A minha irmã, quando ela era criança, ela conta isso. Eu pedi permissão a ela para contar, porque eu jamais ia arrumar um problema diplomático familiar se eu falasse isso aqui para vocês sem a permissão dela, mas ela me deu autorização. Bebel, ela conta que ela era muito mentirosa quando ela era criança. Ela tinha uma facilidade muito grande de mentir, ok? Era um defeito que ela tinha, né? E um defeito que sem Cristo estaria nela até hoje. E ela falava, nossa, eu era muito mentirosa. E ela tinha uma facilidade de articular uma mentira na hora, assim. Você pegou ela fazendo alguma coisa errada, ela tinha uma facilidade de articular uma mentira e te convencer de que ela estava certa. Até hoje, às vezes, ela liga, ela fazendo brincadeirinha comigo, eu não sei se ela está falando, eu falo a verdade. Você está me zoando, você está brincando. Mas ela fala que ela era muito mentirosa quando ela era pequena. Ela inventava coisa, enfim. E Isabela foi crescendo, ela foi vivendo a vida dela. E Deus foi fazendo um caminho para ela andar. Ela com certeza teve uma experiência com Jesus. E Deus foi curando isso, claro, a intervenção dos meus pais também. Minha mãe muito certeira na nossa correção. Né? Isabela tinha aquelas coisinhas, tipo assim, eu tinha outros defeitos, tá? Mas eu vou contar o dela. Isabela chegava com um negocinho na mochila, aquela coisinha de criança, desde pequenininha. Chegava com uma coisinha na mochila que não era dela. Chegava com alguma coisinha, entende? Aí me perguntava, não, que fulano mandou, ela sempre teve, né? E a vida dela foi se desenhando. Isabela foi crescendo, Isabela sempre foi muito inteligente, muito despachada. Minha irmã estudou, ok? E minha irmã, ela decidiu fazer uma coisa chamada publicidade e propaganda. Essa foi a faculdade que Isabela fez. Eu falava, nossa, minha irmã ela teria talentos para muitas coisas, mas ela decidiu fazer publicidade e propaganda. Isabela, acho que no último ano de faculdade dela, ela entrou num concurso da 3M. Não sei se vocês conhecem essa empresa, né? Faz as esponjas, Scott Brite, a gente lava a louça. Você lembra dela? A próxima louça que você lavar. Mas minha irmã entrou num concurso dessa empresa para jovens talentos. Isabela ganhou esse concurso. Era um concurso de marketing para a empresa. Isabela ganhou esse concurso. E Isabela depois, né, terminou a faculdade. Isabela decidiu que ela queria entrar para um programa de trainee, né, que é um programa de desenvolvimento de jovens talentos e grandes empresas. Isabela entrou para a Unilever. Isabela foi fazer marketing na Unilever. Minha irmã, resumindo a história, aos 25 anos de idade, 26, a minha irmã já era gerente de marketing dentro da Unilever. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque hoje ela olha para trás, ela olha para a história dela e ela fala o seguinte, ela fala assim, eu não era mentirosa, eu mentia, né? Eu mentia. Mas no fundo, aquela mentira, entenda o que eu vou falar, era uma criatividade que Deus plantou em mim e o diabo distorcia como uma mentirosa. Pegaram? E é verdade. Então toda a criatividade, a minha irmã já fez campanhas lindíssimas, já fez campanha de cabelo para seda. Minha irmã é muito talentosa, muito inteligente. Mas o diabo, desde pequenininho, ele tentou pegar ela e distorcer algo que o Senhor colocou nela, desde que ela nasceu. Isabela sempre foi criativa, Isabela sempre foi inventiva, sempre inventou coisa. Né? Ela inventava coisinha para fazer, ela inventava coisinha para vender. Ela sempre foi muito criativa, mas o diabo, ele distorceu isso desde pequena nela e transformou, fez ela acreditar que ela era uma mentirosa. Agora, depois que o Senhor entrou na vida dela e ela foi passando pelos processos de Deus, ela foi descobrindo que, na verdade, ela não era uma mentirosa. Isabela, ela foi dotada de um dom de criatividade muito grande. Ela tem muita... Quem trabalhou com Bebel aqui nessa igreja? Trabalhou, né? Mateuzinho, Moretti. Então, assim, Bebel é muito criativa e muito capacitada. Eu posso falar, vou falar de mim também para não ficar sozinha. Mas eu falo, hoje, aquilo que eu mais exerço na minha vida, o meu dom principal, que eu considero é a palavra, ok? E eu sempre tive muita dificuldade com a minha língua. Uma vez meu pai, sutilmente, ele veio para mim e me deu um presente. Era um livro. E o nome do livro era Eu e Minha Boca Grande. Era o nome. Então, pra vocês terem uma ideia, eu sempre fui muito bocuda. Sempre fui muito explosiva. Quando eu era mais nova, fui uma adolescente muito chata. E eu era muito explosiva, eu era muito crítica, eu reclamava demais, eu brigava demais com os meus pais. E é impressionante como o diabo, ele faz questão de macular a gente, marcar a gente naquilo que a gente nasceu para fazer. Porque comigo ele me marcou, ele queria me marcar nas minhas palavras. Mas eu me converti, graças a Deus. E hoje eu sou mais tranquilo. Mas o que eu quero dizer com isso?
E a gente vai chegar lá no final, a gente vai orar sobre isso. O que eu quero dizer é, Deus, antes de você nascer, você não é um acidente. Tá ok? Você não foi um fruto do acaso do Senhor. Deus olhou para você e falou, caraca, engravidou lá, nasce fulano, nasce Lorena, vai lá. Deus, ele calculou e ele pensou em você exatamente como você é. E Deus colocou em você características. Deus colocou em você traços de personalidade. Deus, mas eu sou melancólico, é ruim. A gente conserta o que é ruim. Mas Deus, ele fez você exatamente como você é. E não foi por acidente. Ele te desenhou assim desde antes da fundação do mundo, para que você pudesse cumprir um propósito que não faz parte só do que você faz, que faz parte daquilo que você é. Aleluia? Então estamos entendidos? Talvez tenham coisas que você escreveu aí, a gente vai orar por isso. Se você quiser ir ao longo da ministração, por isso que eu achei importante, agora eu entendo porque que o Senhor me direcionou a fazer isso primeiro. Porque se ao longo da ministração você pensar em mais coisas, vai escrevendo. Coisas boas, claro, mas se você for pensando em mais dificuldades que você tem, em mais lutas que você tem, em mais características ruins que talvez você considere que você tem, a gente vai orar por isso no final. Porque eu creio que o Senhor quer ressignificar isso para te usar onde você está. Talvez aquele que falava demais vai ser aquele que vai ser usado em profecia, a gente não sabe. Talvez aquele que mentia vai ser usado em criatividade dentro da igreja e nas profissões que escolher também. Ok? Talvez aquele que, sei lá, julgava demais, criticava demais, vai ser aquele que vai liberar palavras que vão edificar outras pessoas. A gente não sabe. Mas o que eu quero dizer hoje é que existem características em você que Deus, ele plantou em você de propósito. Mas por que eu sou assim? Ele plantou de propósito. Porque ele deseja usar você poderosamente onde você estiver. E lembre-se disso. Isso não faz parte do que você faz. Isso faz parte de quem você é. Amém? Abre a Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Do verso 1. A gente vai começar lendo o verso 1. Vamos só orar brevemente. Pai, eu te agradeço por essa tarde. Senhor, eu te peço que o Senhor possa mandar sobre nós agora uma energia do céu. Espírito Santo, sabe que todo abatimento, todo cansaço, Espírito Santo, sabe que vai embora agora. Que o Senhor possa liberar sobre nós energia, paixão, fogo, foco. Espírito Santo, diz ao longo dessa ministração, que o teu Espírito Santo, ele vai trazer na vida de cada um aqui características suas, que o Senhor nessa tarde quer ressignificar. Características, Senhor, que nessa tarde o Senhor quer transformar. Características nesse Espírito Santo, que nesse dia, sabe, nesse dia 25, o Senhor, sabe, quer alterar, sabe, dar um novo significado, dar uma nova identidade, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nos abençoa nessa tarde, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, verso 1, tá ok? Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma em que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A gente vai parar aí e depois a gente continua. Então esse texto aqui, se você olhar o versículo 1, esse texto está falando que nós recebemos um chamado. Esse é um dos textos mais importantes que fala acerca do nosso chamado. Ele está descrevendo o nosso chamado. E por que ele fala do nosso chamado? Porque ele está no plural, se você entende. Então não é o chamado de Paulo, não é o chamado de 3, 4 líderes da igreja. Se você olhar todo esse texto, tem gente que vai falar: eita, ô glória. Pode continuar assim? Vocês estão me ouvindo? Tá bom. Aleluia. Faz um calorzinho. Espírito Santo, faz essa luz voltar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mas vamos lá. Onde é que eu estava? Então é um chamado coletivo. Por quê? Agora eu preciso da atenção de vocês. Meu Deus. É um chamado coletivo, por quê? Porque é um chamado que está aqui escrito no plural. Tem pessoas... aleluia, meu Deus. Pai, obrigada, Senhor.
live. É desespero. Mas, gente, vamos lá, vamos continuar. Então, tem muitas pessoas que vão dizer, e esse é o texto que fala acerca dos 5 ministérios, não vamos nos desconcentrar, em nome de Jesus. Mas esse é um texto que fala acerca dos 5 ministérios. Vai ter muita gente que vai dizer que os 5 ministérios eles não são para todo mundo, o que não é uma coisa que eu particularmente acredito, porque esse texto aqui está todo no plural. Então, quando ele vai falar do chamado acerca dos 5 serviços, dos 5 dons ministeriais, ele está falando no plural. Então, ele está pedindo que vocês andem de uma maneira digna do chamado que vocês receberam. Então, isso aqui não é um texto para um líder da igreja, tá ok? Isso aqui não é um texto para 2 líderes da igreja. Isso aqui não é um texto para 3 líderes da igreja. Isso aqui é um texto para a igreja. Amém? Então ele está falando aqui que eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. E ele começa a fazer uma apologia aqui, né, uma defesa à unidade, falando que para a gente conseguir viver e vivenciar o nosso chamado, a unidade é algo essencial. Ok? Então, apesar de todas as diferenças que nós temos, se nós queremos carregar um chamado com dignidade, como Cristo carregou, se nós queremos carregar, com o verdadeiro temor, com a verdadeira reverência, aquilo que Deus chamou a gente para fazer, o que a Bíblia está dizendo é, nós precisamos preservar a unidade. Ok? Nós precisamos, apesar de todas as diferenças, porque dentro do corpo de Cristo, dentro da vida da igreja, nós precisamos entender que sempre vão existir diferenças. Se você não, Léo, não falar de você, fala, se eu estou num lugar onde todo mundo é igual, onde todo mundo precisa se vestir igual, onde todo mundo precisa falar igual, e eu não estou falando de doutrina, eu estou falando de você formatar um comportamento, isso não é igreja, porque a igreja, a marca da igreja é a diferença. Então vamos lá, se você quer viver o seu chamado de uma forma digna, de uma forma que agrade ao Senhor, você precisa entender que você vai aprender a lidar com diferenças, ok? Então a igreja é um lugar de gente diferente. A única coisa que a gente tem em comum, falou aqui, a gente faz parte do mesmo corpo, a gente carrega o mesmo Espírito Santo, nós temos a mesma esperança que é a volta de Cristo, nós servimos ao mesmo Senhor, temos o mesmo batismo e o mesmo Pai. Mas apesar disso, além disso, nós carregamos muitas diferenças, tá ok? Nós carregamos muitas diferenças. E se você continuar lendo o verso 7 e o verso 8, você vai entender por quê. O verso 7 fala que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Então, por que esse chamado requer unidade? A Bíblia diz aqui que a cada um de nós foi concedida, não foi uma graça para cada um. A cada um de nós foi concedida a graça. Ok? O que a Bíblia diz para a gente? A gente foi salvo por uma graça? Não, pela graça sois salvos. Isso é dom de Deus, a Bíblia fala. Então, não tem muitas graças. Não tem a graça, como é que é o nome? Rafael. Não tem a graça do Rafael, a graça do Davi, não tem a graça do Wallace, não tem a graça do Gabriel, não tem a graça da Lorena. Nós fomos abençoados com uma graça, com a graça. E a Bíblia diz que essa graça ela foi repartida por Cristo. Ok? Então todos nós carregamos a mesma graça de Deus. Isso é o dom de Deus em nós. Esse é o chamado de Deus em nós. Todos nós carregamos a mesma graça, mas ela foi repartida por Cristo conforme a vontade dele. E por essa graça, se você continuar lendo, vamos continuar lendo, eu vou chegar lá, ok? Então verso 9 diz, o que significa que ele subiu, senão que ele também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu, muito além de todos os céus, para preencher tudo que existe. E assim, ele designou alguns para apóstolos. Então, agora eu vou precisar escrever aqui. Então ele designou alguns para apóstolos. Qual é o seguinte? E outros para? Oi? Profetas. E o terceiro? Evangelistas. O próximo? Pastores
E o último. Então só precisa que a gente visualize isso aqui, por isso que eu estou escrevendo. Mas se ninguém, eu não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, mas isso aqui chama, alguns vão chamar da unção quíntupla, alguns vão chamar dos 5 ministérios, em inglês vai ser o Fivefold Ministries, mas são os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres. Isso aqui são dons, são características específicas que o Senhor derramou sobre a igreja, ok? E isso não faz parte de muitas graças diferentes, ok? Ele não deu uma graça para o pastor, uma graça para o profeta, uma graça para o evangelista. Na verdade, isso tudo faz parte de uma graça só. Isso é um presente, um favor imerecido, que ele repartiu como ele quer. Então, se nós desejamos compartilhar com o mundo, ok? Se nós desejamos entregar ao mundo a uma igreja cara de Jesus, não existe o apóstolo andar independente do evangelista. Não existe o pastor andar independente do mestre. Não existe o profeta se achar superior, porque o que a Bíblia está dizendo isso é uma graça que foi repartida conforme a vontade de Cristo a cada um de nós. Então, para alguns ele deu um pedaço de uma graça e disse: você é apóstolo. Para outros ele pegou um pedaço dessa graça e ele disse: você é um evangelista. A gente vai falar desses ministérios já. Para outros ele pegou um pedaço dessa graça e ele falou: você vai ser um mestre. E a grande verdade é o que o texto está dizendo no início: se a gente quer ser digno do chamado que a gente recebeu, se a gente quer ser digno da vocação que a gente recebeu, a primeira coisa, a gente vai falar de identidade já, mas a primeira coisa que nós precisamos aprender, precisamos aprender a honrar aquilo que é diferente. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado, não precisa falar nada, só dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha para o outro lado. A pessoa que está do seu lado, tá ok? Ela tem uma porção da graça que você não tem. Tá ok? Agora você olha para a pessoa que te olhou aí. Você olha para a pessoa que te olhou e está pensando em você agora. Essa pessoa tem uma graça também que você não tem. Então, se nós queremos andar de uma maneira digna do Senhor, se nós queremos impactar esse mundo como Jesus impactou, nós precisamos entender a primeira coisa: honra. Eu não quero parar por aqui, mas isso precisa ser dito. Nós precisamos entender honra. Nós precisamos entender que a gente não foi cada um salvo por uma graça, ok? Não foi cada um salvo por um Jesus diferente. A gente foi salvo por um mesmo Cristo. E a gente foi salvo por uma mesma graça. E essa graça ela foi repartida de forma que nós precisamos uns dos outros. Então, se alguém aqui no final do dia identificar que, meu Deus, eu sou apóstolo, não sai daqui abrindo igreja não, irmão. Em nome de Jesus. Teve uma vez que um conhecido me procurou. Eu sinto que Deus está me movendo. Acontece, não é mentira. Deus está me movendo. Para quê, irmão? Para abrir uma igreja. Então, irmão, quem é seu povo? Quem são seus membros? Como assim você vai abrir uma igreja assim do nada, do nada? Não faça assim. Então não sai daqui querendo abrir uma igreja. Mas entenda, como apóstolo, se você tem um chamado apostólico, não, são poucos, pouquíssimos. Não é isso tudo não. Se você tem um chamado apostólico, entenda que você vai precisar de um pastor. Essa é a primeira, e a gente vai falar sobre eles. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Nós precisamos andar juntos, porque a graça é uma só. Tá? A gente foi salvo por uma graça só. E Ele deu medidas diferentes da sua graça. Eu não estou falando de maior e menor. Eu não estou falando de melhor e pior. Eu estou falando de medidas diferentes. Ok? E nós precisamos um dos outros. E a Bíblia vai falar nesse verso 8 que Ele foi aos céus, Ele foi elevado aos céus, que Ele foi às profundezas também, e que Ele deu, Ele deu dons aos homens, ok? Ele deu características aos homens. Se você olhar, mais tarde meu pai vai falar sobre isso. Mas se você for olhar, os dons do Espírito Santo, eles falam de características que o próprio Deus deu para você, ok? Características dele. Por exemplo, quando Deus fala da palavra de conhecimento, eu não sei se alguém aqui, não vou perguntar não, detesto isso. Mas provavelmente alguém aqui já teve experiência de tipo assim, você vai orar por alguém ou não? Vamos botar o contrário, isso você pode responder. Você provavelmente já teve a experiência de alguém ir orar por você e parecer que aquela pessoa sabe a sua vida inteira? Levanta a mão aí, quem já teve essa experiência? Já? Então se você não teve,
em nome de Jesus, que alguém ore por você hoje, é muito legal, é muito interessante. Coisas que você só pensou. Vou te dar um exemplo. Essa semana a gente estava orando aqui na igreja. E eu, ao longo da semana, orando pelo Rise, pela escola de Elias Rise, eu fui muito afrontada com coisas erradas que eu fiz no meu passado. Eu comecei a lembrar. E eu não falei pra ninguém. Eu não falei pra minha mãe, não falei pro meu pai, não falei pra minha irmã. Não falei pra ninguém, pra nenhum amigo. E a tia Conceição, né, a profeta, a pastora aqui na nossa casa, ela veio orar por mim. E ela começou a orar por quê? Senhor, toda a voz tentando trazer lembranças do passado. Eu falei, caramba, como é que ela sabe disso? Mas o que é isso? Se não é Deus compartilhando uma gota do conhecimento que só Ele tem com a gente. Então, o dom do Espírito quer dizer que Deus ele compartilhou características dele próprio comigo e com você. Então, Deus talvez ele tenha, sei lá, compartilhado, como no caso da minha irmã, talvez ele tenha compartilhado com você a criatividade. Talvez ele tenha compartilhado com você, eu não sei, o dom para matemática, para finanças. Talvez Deus tenha, porque Deus é assim. Vocês lembram do Deus que deu uma estratégia para José para poder administrar o Egito durante uma crise de alimento? Foi Deus que deu essa estratégia para ele. Então por que Deus não pode compartilhar com você uma gota do conhecimento dele acerca de finanças? Deus pode. Vocês não conhecem um Deus que deu uma estratégia a Noé para montar uma arca? Eu não consigo montar, não com o meu talento. Minha mãe que montava meus brindes do Kinder Ovo. Nunca fui eu. Nunca tive talento para isso. Mas você já parou para pensar que Deus talvez ele possa estar dando para você o mesmo dom, compartilhando a mesma ciência que ele compartilhou com Noé, de repente para ser um grande engenheiro, de repente para ser, sei lá, um grande arquiteto. A grande verdade é, vamos recapitular, Deus ele nos deu um chamado. Esse chamado é um compartilhar de uma graça, da graça na verdade, do próprio Deus com cada um de nós. E essa graça, ela distribui entre cada um características, ok? Que o próprio Deus tem. Então a sua alegria, a sua risada, talvez seja a alegria do próprio Deus tocando a vida de alguém. Sabe? Eu não sei. A sua inteligência. Sabe aquele aluno que só tira 10? Talvez seja Deus compartilhando a sua ciência, mas talvez você só tire 5, 4. E talvez o Senhor tenha compartilhado uma outra coisa com você. Talvez Deus tenha compartilhado artes. Deus tenha compartilhado, talentos artísticos. Talvez Deus tenha compartilhado com você o talento para empreender. Eu vou falar para vocês, eu estou na reta final do meu doutorado. Tá ok? Faltam 6 meses para acabar, pela fé, em nome de Jesus. E eu conheço gente que nunca estudou tudo que eu estudei. E que tem muito mais recursos financeiros que eu, porque Deus deu a essas pessoas um dom de empreender. E tudo aquilo que essa pessoa coloca a mão vira ouro. Ele abre loja de não sei o que de unha e ele dá dinheiro. Ele vai trabalhar em posto de gasolina, ele faz dinheiro. Ele vai trabalhar não sei onde, ele faz dinheiro. Por quê? Porque Deus compartilhou um dom com ele. Então, mas você fez doutorado. Eu fiz, mas Deus deu para ele o dom para ganhar dinheiro. Fazer o quê, né? Só celebrar. Não tem o que fazer. Então, talvez também não fique em crise, porque o outro lá tira 10, eu tiro 4. Talvez você tenha outro dom, mas a grande verdade é, eu quero encorajar você hoje, é que Deus compartilhou com vocês características dele. Então tem coisas em você, aí agora, você que está sentado, talvez você não entenda, mas tem coisas em vocês que são características de Deus, para poder abençoar o mundo. E talvez tenham defeitos seus, que o diabo tentou macular e tenta macular até hoje, para poder fazer parecer que você, não, isso aí que você cai, você não é de Deus não. Olha o que tem dentro de você, olha o que está dentro do seu coração, olha o que você pensa, olha o que você fala, olha o que você fez, olha aquilo que você está olhando. E tudo bem, eu não estou defendendo o pecado aqui, mas o que eu estou dizendo para vocês é que existe um Deus, amém? Um Deus capaz de ressignificar tudo isso, todos esses defeitos que são reais, e transformar ele, na verdade, trazer para fora as características que Deus já semeou em você desde a eternidade. Se a gente for olhar, e a gente vai falar dos 5 ministérios agora, imediatamente, mas se a gente for olhar os 5 ministérios, e eu vou reforçar isso não é algo que você faz, tá ok? As características que você tem, aquilo que Deus chamou para você, não é algo que você faz, é algo que você é. Porque a Bíblia fala, ele não designou, como é que é seu nome? Você, Gabriela, lá, lê. Ele não designou a Gabriele como para o profético, se você observar o que esse texto diz. Ele não designou, esqueci o nome de todo mundo aqui, mas glória a Deus. Você, Rafael, ele não designou você para o mestral.
Ele designou você como alguém, você como um apóstolo, como um profeta, então isso faz parte da sua natureza, de quem você é. E isso vem com você. Se você for olhar, eu posso dar referências, está aqui. Se você for olhar Gálatas 1, capítulo 15, Paulo vai falar que ele foi separado no ventre da mãe dele para poder ser apóstolo e pregar aos gentios. Mas chegou uma hora que foi da vontade de Deus que a luz do Evangelho se acendesse para ele. Então talvez a luz do Senhor não tenha se acendido para você em alguma área da sua vida ainda. Mas eu quero declarar isso para você. Você nasceu quem Deus disse que você nasceu. Sabe, se o Senhor estabeleceu na sua vida dons de um pastor, eu quero declarar que você nasceu um pastor. Talvez hoje você tenha raiva de gente, ok? Talvez hoje você esteja magoado, talvez hoje você esteja ferido. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que o Senhor ele pode ressignificar tudo isso, porque você nasceu um pastor. E o mesmo propósito, o mesmo para o profeta, o mesmo para o evangelista, o mesmo para o mestre. Se você for olhar Jeremias 1,5, um texto muito célebre, muito famoso, que fala, a palavra do Senhor veio a Jeremias: antes de eu te formar no ventre da sua mãe, eu te separei e eu te designei como um profeta às nações. Então isso é dom do Senhor. E isso você nasceu assim. Você nasceu com uma palavra, você nasceu com algo do Senhor dentro de você. O que acontece, se eu puder abrir um parêntese, o que acontece é que com a queda de Adão e Eva, o diabo ele ganhou uma legalidade na nossa vida. O diabo é um mentiroso, tá ok? Vamos começar por aí. Você tem raiva do diabo? Não tem. O diabo é um mentiroso. Ele é um mentiroso. Eu mal posso esperar. Eu fico feliz que cantamos um pouquinho, né, sobre a Pablo falou sobre a volta de Jesus. Porque um dia Jesus vai voltar e essas gracinhas que o diabo faz vão acabar. Amém? Câncer, dor, tristeza, decepção. Mas o diabo é um mentiroso. Ok? E por causa da queda, por causa de uma legade que a humanidade deu, o diabo ele ganhou um direito legal de ele conta mentiras, ok? E ele deturpa, ok? E ele age. Eu vou dar um exemplo para vocês, desde que Adão e Eva saíram do Éden, um exemplo que sempre me veio é o exemplo de Jacó, ok? Jacó, o que significa Jacó? Vocês lembram? Alguém lembra? Jacó significa que foi enganador. Então Jacó ele era simplesmente o terceiro lá da dinastia, Abraão, Isaac e Jacó. E a Bíblia diz que ele, o nome dele significava enganador. E Jacó, de fato, gente, Jacó era mentiroso. Jacó mentiu para o irmão, Jacó mentiu para o pai, Jacó mentiu para o sogro, Jacó mentiu para as ovelhas, pintou ovelha. Jacó mentiu muito. Mas chegou uma hora que o Senhor encontrou com ele. E isso é uma legalidade, infelizmente, que o diabo ganhou quando a queda veio, né? De nos oprimir até a gente encontrar Jesus, de nos oprimir, sabe, de nos acusar, sabe, de nos prender em cadeias. Ele ganhou essa legalidade. Mas em Jesus a gente pode ser que Jacó saiu disso. Porque a Bíblia fala que quando ele passou pelo processo, está lá em Gênesis, a partir do verso 23, capítulo 23, 25, mas a Bíblia vai falar o quê? Que quando ele encontrou com o Senhor mudou o nome dele, foi para Israel, né, que significa príncipe de Deus. Posso estar errado, mas significa príncipe de Deus. Então, beleza, o diabo é um mentiroso, ele ganhou essa legalidade, mas acredita em mim, você nasceu o que você nasceu. E eu gosto de acreditar que Deus ele não vai parar até você se tornar aquilo que Ele criou você para ser. A Bíblia fala, né, que Ele vai concluir, aquele que começou a boa obra em mim, Ele é fiel para completá-la até o fim, o dia da vinda do Senhor. Então eu tenho certeza que aquilo que o Senhor chamou você para fazer, Deus Ele vai fazer. Então vamos lá, eu vou seguir, vou falar de cada um desses ministérios, a gente vai orar por isso. E fique atento, porque a gente vai orar por isso. Cada característica que você tem, sabe, cada jeitinho que você tem, tá, ok? Tem a ver com aquilo que o Senhor plantou dentro de você. Que para mim, se está no coletivo aqui, tem interpretações diferentes, mas se está no coletivo aqui, ok? Para mim é para todos vocês. Então, vamos lá. A primeira figura, vamos lembrar, vou repetir. Você nasceu assim, esse faz parte de quem você é. Então, a primeira figura que Efésios capítulo 4 fala, ele fala dos apóstolos. Ok? Se você for pensar nos apóstolos, você vai pensar em apóstolo Paulo, você vai pensar no apóstolo Pedro, você vai pensar no apóstolo João, você vai pensar em vários, Matias, você vai pensar em várias pessoas, tá ok? E quais são as características desses apóstolos? Né? Se você for ver, a Bíblia fala em Efésios 2:20, né, que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. E quem
são os apóstolos? Os apóstolos foram as primeiras testemunhas de Cristo. Ok? Homens que foram enviados, apóstolo significa enviado, foram enviados, sabe, às redondezas e ao mundo também, para poder dar testemunho de que Cristo, Ele era Deus e que Ele havia vindo, morrido e ressuscitado. Então, apóstolos, a primeira coisa que eles são testemunhas. Agora, muito importante o que o pastor Rafael falou aqui mais cedo, testemunha no grego significa mártires. Então, tem gente que talvez vai achar, meu Deus do céu, eu sou apóstolo, prepara minha cadeira de ouro, prepara meus sapatos de cristal, prepara meu anel, que eu sou apóstolo. Quando biblicamente o apóstolo ele é aquele que foi chamado para morrer primeiro, ok? O apóstolo ele foi aquele que foi chamado para se sacrificar primeiro. O apóstolo ele é aquele que foi chamado para poder, ele tem uma... Eu moro com um apóstolo, então eu posso falar para vocês, ele é aquele, talvez, eu vou dar uma característica do apóstolo. O apóstolo é um grande sonhador. Não sei se tem alguém sonhador aqui, sonha alto demais. Talvez você sonhe alto demais. Talvez você não tenha dinheiro nem para ir para a igreja amanhã, mas você sonha em ir para as nações, você sonha em ir para a Disney, você sonha em ir para Paris, você sonha em viajar ao mundo, mas você fala assim, meu Deus, eu não tenho nenhum real para completar minha passagem para ir para a igreja, eu tenho que pedir para minha mãe. Mas o apóstolo, ele é um sonhador. Eu posso falar do meu pai. Meu pai, ele é um apóstolo, né? Não de título. Meu pai, ele foi chamado por Deus para ser um apóstolo. Meu pai nasceu no Morro da Providência, lá no Rio de Janeiro. Vocês vão ver mais tarde, né? E meu pai era um rapaz do Morro da Providência, sem pai, sem mãe, sem nada, sem eira nem beira, sem nada. E meu pai era um homem que sonhava. E ele entrou, quando ele entrou para ele, quando ele se converteu, ele falou, Deus vai me levar para as nações, eu vou pregar para pobres e ricos, cultos e iletrados, um homem que tadinho, veio lá do meio do nada, mas ele é um sonhador, ele é um sonhador até hoje. Ele fala palavras às vezes para mim, que eu fico assim, gente, controla, porque não é assim, não, mas ele é um sonhador. Então talvez se você é um sonhador, ok? Apóstolos são pessoas que entendem muito bem assim, aquilo que Deus quer, o design divino das coisas. Por isso que os apóstolos foram responsáveis por fundamentar a igreja. Jesus, quando ele falou da igreja em Mateus 16, ele não falou, olha, vai fundar a minha igreja, eu quero ela assim. Eu quero esses negócios aqui, você faz dessa forma aqui, eu quero que tenha não sei quantas cadeiras, eu quero que o louvor seja assim, eu quero que você bote esse instrumento. Jesus não falou nada disso. Jesus só falou que sobre essa pedra, sobre essa revelação, vocês vão edificar a minha igreja. Aí vocês se viram. Mas os apóstolos, eles entendiam. Eu não sei se um dia vocês vão estudar. Se alguém que não estuda teologia, eu declaro que Deus vai abrir as portas da teologia para você um dia. Mas, na teologia, você vai ver que na história da igreja, a opinião dos apóstolos era muito importante, porque eles sabiam discernir aquilo que era de Deus, que não era. A Bíblia que a gente lê hoje faz parte daquilo que um corpo apostólico aprovou. Um corpo eclesiástico aprovou. Então o apóstolo, ele entende o que Deus quer, ele entende o que Deus deseja. Por isso eles eram responsáveis desde o início de fundamentar a igreja, ok? Então os apóstolos, eles são sonhadores, ok? Talvez alguém fale para você, você vive no seu próprio mundo, parece que você está em outro lugar, parece que você está viajando. O apóstolo, a cabeça dele está em outro lugar, tá bom? Está em outro, ele está pensando no que Deus está pensando. Tá bom? Eles viajam. Talvez alguém fale para você, você viaja muito. Você sonha alto demais. Você pensa demais acerca de você. Você acredita demais. Mas você sabe o que acontece com uma pessoa que tem uma mente apostólica e um coração apostólico? Ele não está vendo isso aqui. Ele está vendo isso aqui. Ok? Então ele tem esse tipo de mentalidade, esse tipo de coração. Talvez todo mundo esteja vendo impossibilidade, vendo medo, vendo falta de dinheiro. Mas o apóstolo está enxergando aquilo que Deus está enxergando. Tá ok? Então esse é o apóstolo. E o segundo, muito parecido e muito próximo, é o profeta. Ok? Que é um ministério, graças a Deus, muito honrado dentro da igreja de Jesus. E o profeta, ele é aquele que dá direção. Se você pegar, voltar nos profetas da Bíblia, eles dão direção, eles falam aquilo que é certo e errado, eles ouvem a direção de Deus, eles falam em nome de Deus, eles têm autoridade até para falar e o Senhor honrar aquilo que eles falam. Vocês lembram? Quem conhece Elias? É o nome da escola, Elias. Mas Elias, a Bíblia fala que ele falou o quê? Sobre a minha palavra não vai chover. Não foi Deus que mandou ele falar, ele falou. Mas ele falou sobre a minha, olha que loucura, que ousadia. Ele falou sobre a minha palavra, eu declaro, não vai chover. Eu estou falando. Então esse é o profeta. Ele ouve o que Deus quer, ele sabe o que Deus quer e ele tem ousadia para proclamar. Ok?
Jeremias 1, ele vê coisas também. Se você falar em Jeremias, Deus pergunta o que você vê. O profeta também, se você voltar no Antigo Testamento, e presta atenção nisso, porque eu sei que tem jovens hoje e adolescentes, talvez você não entenda por que a dor de algumas minorias dói tanto em você. Tem gente talvez dentro, sabe, da sua família, talvez você mesmo não entenda por que a dor de algumas minorias, por que a dor do pobre, por que a dor das prostitutas, por que a dor dos homossexuais, por que essa dor dói tanto em você. E sabe por que é? Porque se você tem um coração profético, o profeta, ele clama e ele queima por justiça social. O profeta, ele não ama a injustiça porque dói no coração de Deus. Eu preciso abrir um parêntese para isso. Não ache que o Senhor se alegra. Hoje tem pessoas, estava lendo um livro, tem mulheres hoje, crianças, meninas sendo traficadas sexualmente, sabe, dentro da África, dentro da Ásia, principalmente sendo levadas do leste europeu. Não ache que o Senhor olha para tudo isso, ele não se importa. Deus se importa e o coração dele dói. E os profetas são essas pessoas que sentem a dor do coração de Deus, eles sentem a dor do coração de Deus. Então talvez, eu estou falando coisas aqui, você vai se identificar aí. Talvez você tenha, sabe, um coração que clama, sabe, você não gosta de ver injustiça, sabe, você não gosta, sabe, de ver pessoas sofrendo na rua, você não gosta de ver morador de rua, você fica triste. Deus talvez esteja te dando um coração profético, um coração que se indigna com aquilo que o Senhor se indigna. Talvez você não tenha paciência para erro. Não, você é muito impaciente. Vou falar para você assim. E você tem que trabalhar sua paciência, irmão. Estou falando para ninguém que ser impaciente, não. Tem que ser mais paciente. Mas talvez a sua impaciência seja essa impaciência também que Deus vai transformar, tá ok? Não grita com os outros, gente. Em nome de Jesus. Não briga com ninguém. Mas o Senhor talvez vai transformar essa sua empáfia, essa sua impaciência, talvez Ele vai transformar isso em uma impaciência profética. Talvez você não vai ter tolerância com o pecado. Você vai ser um líder que não vai ter tolerância com o pecado, que não vai passar a mão na cabeça do pecado, como a gente vê muito hoje. O profeta também, ele foca no conserto. O profeta, eu vou contar uma outra história para vocês, mas essa eu não posso contar de quem é, porque eu não perguntei se podia. Mas eu conheço uma pessoa, se fosse eu falava, não sou eu. Mas eu conheço uma pessoa que ela falava que quando ela era jovem e do mundo, ela tinha uma questão muito forte com sedução. Sedução. E o que é a sedução? Eu vou traduzir para vocês o que é sedução. A sedução, vou botar eu e um carinha, sei lá, o Tyberson. Vou botar eu e o Tyberson aqui. E o cara tá ali e de alguma forma eu sei o que fazer, eu sei como me mover, eu sei como falar, eu sei como me vestir para poder atrair aquele cara para mim. Talvez você não seja nem o mais bonito. Tem sedutor que é feio, tá? Tem, que a gente acha que às vezes é o bonito, não só o bonitão. Mas às vezes tem mulher e homens sedutores que são feios, não são bonitos, mas tem alguma coisa dentro deles que sabe entender e discernir o que o outro quer. Aí ele atrai a pessoa para ele. E essa pessoa que me falou que carregava esse espírito de sedução, ela falou, no fundo, sabe o que era isso? Isso é uma coisa que Deus já tinha plantado dentro de mim, que quando eu me converti, Deus, Ele transformou, na verdade Ele trouxe para fora o discernimento. Então o profeta, ele discerne, ok? Você olha, você sabe quando uma coisa é boa ou não é. Você sabe, a pessoa chega perto de você, você já consegue discernir o espírito, ok? Esse é o profeta, tá bom? Então talvez vão falar para você, você é um julgador. Não é legal julgar os outros. Deus quer transformar o seu julgamento em discernimento, tá? Talvez Deus queira transformar a sensualidade também em discernimento, tá bom? E talvez uma pessoa que é profética também, isso é importante, eu botei aqui. Ele vai falar, são pessoas que elas vivem no próprio mundo, ok? Pessoas desconcentradas demais, sabe? Estou viajando, está sempre viajando. O profeta também está com a cabeça lá em cima. Então talvez você não seja nenhum tipo de incapacidade, talvez não seja nenhum tipo de problema, talvez sejam características, pode ser que sim, talvez sejam características que o próprio Deus te deu, ok? Então esse é o profeta. Em terceiro ele fala dos evangelistas, tá ok? Então os evangelistas, eles são pessoas, se eu puder dar características aqui, eles são pessoas extremamente focadas em gente, ok? Talvez pra gente, eu não tenho um chamado evangelístico, talvez seja uma coisa bem, eu tenho uma chaminha, mas não é minha ênfase. Eu falo que se eu for evangelizar alguém, vira uma palestra, vira um monólogo, mas não é a minha ênfase. Mas
eu conheço evangelistas, ok? E evangelistas, eles se incomodam, não é que eles não gostem da igreja, não é que eles não gostem do culto, mas o evangelista, ele se incomoda com a gente não se incomodar de estar dentro de uma estrutura que não pensa em quem está lá fora. Então aquilo deixa o evangelista nervoso, porque ele é uma pessoa extremamente preocupada em salvar almas. Então o evangelista, muito frequentemente, ele vai ser taxado de rebelde, ele vai ser taxado de chato, ele vai ser taxado de incômodo, porque ele vai estar sempre lembrando as outras pessoas de que não está tudo bem, você está salvo, tá bom? Está todo mundo aqui salvo, mas o evangelista, ele vai sempre ficar buzinando no seu ouvido que não está tudo bem. Não está tudo bem a gente estar dentro da igreja e só está feliz na igreja. Não está tudo bem a gente fazer evento só pra gente, não está tudo bem a gente fazer culto só pra gente, não está tudo bem a gente terminar um culto sem fazer um apelo para alguém se converter, não está tudo bem. Por quê? Porque existem pessoas lá fora que ainda estão morrendo. Então esse é o evangelista. Pessoas, people person, que eu botei aqui, são pessoas extremamente centradas em pessoas. Eles podem ser taxados de chatos, de rebeldes, revolucionários, várias coisas. Mas no fundo eles são pessoas que estão o tempo inteiro lembrando pra gente do que está acontecendo lá fora. Tem pessoas lá fora precisando ouvir falar de Jesus. Ele fala também de pessoas que receberam uma parte da graça chamada uma graça pastoral. São pessoas que têm um coração pastoral. Talvez, isso eu conheço muita gente que é bom ouvinte, ok? A primeira característica para mim de um pastor, Cristiano, ele é meu pastor aqui também, ele pode falar, um bom pastor, ele tem que ser um bom ouvinte. E um bom pastor, ele precisa ser um conselheiro melhor ainda do que um ouvinte. Então talvez você seja aquela pessoa que as pessoas vêm desabafar. São características. Talvez você seja aquela pessoa que as outras vêm contar os problemas dela para vocês. Talvez você seja aquela pessoa que as pessoas vêm contar, meu Deus, o pior pecado do mundo, ela vai contar logo para você. Mas talvez você só tenha um bom ouvido, tá? Não é porque a pessoa quer te contaminar, não é porque a pessoa quer te afrontar, mas talvez você tenha um coração pastoral. Um coração que está disposto a investir tempo numa pessoa por muito, muito, muito tempo. Eu posso dar o meu exemplo, essa não é a minha ênfase. A minha mãe é assim. Minha mãe, eu já vi minha mãe hoje tem a idade dela lá, não vou falar que eu não sei se ela vai ficar triste. Mas mentira, não vai não, tem 57 anos, vou fazer 58. Mas eu já vi minha mãe entrar dentro de gabinete de igreja 9 da manhã e sair do gabinete depois do culto de quarta, 10, 11 horas da noite. E direto, pedia uma quentinha, às vezes comia. Eu sei que tem gente aqui que entrou muito naquele gabinete da Salvatória, né? Muita gente aqui entrou naquele gabinete da Salvatória. Mas minha mãe tem essa paciência. Então talvez você seja essa pessoa, você é capaz. Vou contar um segredo pra vocês. Gente, eu amo gente, gosto muito de gente. Mas hoje eu identifico que talvez o pastoral não seja a minha principal ênfase. Por quê? Porque se eu marco um atendimento hoje, eu marco no justo. Porque eu fico com medo da pessoa ir pra minha casa e ela ficar falando 7, 8 horas, minha bateria social acabar. E eu tipo assim, eu falo, meu Deus do céu, por favor, eu quero dormir, eu quero ficar sozinha. Então eu marco hoje no Justo Café, no Empório Viva. Não é porque eu não quero ficar com as pessoas, tá bom? É porque não é a minha ênfase principal. Eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir, mas a minha bateria social ela é limitada, entendeu? Eu converso 2 horas, de repente as palavras começam a sumir, sabe? Eu começo a querer pegar meu celular, eu começo a querer deitar e ver um filme, entende? Eu quero ir embora, por favor. Então, essa é a minha característica. E tudo bem, eu não estou falando que você está errado, mas essa sou eu, tá bom? Então, se você quer marcar com o Bia para conversar, pode marcar, mas você escolhe o café, pode vir no justo, tá bom? A gente vai lá, a gente senta, conversa e paga o meu café. Mas a minha mãe não é assim. A minha mãe é uma pessoa que, se ela precisar, ela pega o telefone às vezes e já até acabou a programação. Ela pega o telefone e ela fica, ela fala, ela ensina, a pessoa erra, ela volta, ela ensina de novo. E isso é um coração pastoral. Talvez as pessoas vão te taxar de bobo, de ingênuo. Eu já taxei meus pais de bobo por muito tempo. Bobo, uma pessoa faz isso com você, você vai ajudar ainda. Você está sendo ingênuo, você está sendo inocente. As pessoas viram as costas para vocês quando eu era mais nova, eu prometo. Hoje eu sou menorzinha, sou mais paciente. Mas eu falo, vocês são bobos. Vocês são ingênuos, vocês são inocentes. Eu com 15 anos de idade, eles com 40. Não, vocês que são, eu que sei. Vocês são inocentes, vocês são otários, são bobos, são ingênuos. Mas não é assim. Um coração pastoral talvez seja isso que você tem. Você tem paciência para desenvolver gente, para alimentar gente, para ver pessoas errarem o mesmo erro 15 vezes e você ficar
ali falando, ensinando, porque esse é o coração pastoral. O coração pastoral é o Salmo 23, tá? O Senhor é o meu pastor, o coração do bom pastor, e nada me faltará. Então você quer alimentar, você quer cuidar, você quer amar, ok? Então talvez as pessoas vão te taxar de bobo, talvez as pessoas vão te taxar de otário. Pode falar isso aqui? Pode, otário não é, mas aí vocês entenderam, extremamente bobo. Bobo ao extremo. Talvez as pessoas vão te taxar de ingênuo, e lá, todo mundo faz ele de bobo, todo mundo faz, mas não é isso. O pastor tem paciência. Então é o ministério mais paciente que tem, porque é um ministério que vai ficar ali nutrindo um cristão até ele se tornar um cristão maduro. Um pastor é um ministério que vai pegar às vezes um cristão ali, sabe, vai dar leitinho, vai dar comidinha pastosa, vai ter toda a paciência de desenvolver um cristão. Talvez o profeta vai olhar para você e vai falar assim: meu irmão, já não entendeu, não é pecado, tem que parar. Parou de pecar, não entendeu pecado, ou não pode, pecado. Só que a gente sabe que não é tão simples assim. A gente sabe que tem lutas que a gente vai lutando durante muitos anos, e muitos anos até a gente conseguir vencer. Mas o profeta não vai entender isso, nem o apóstolo. Ele vai falar assim: irmão, já não entendeu não? Pecado. Pecado é pecado, não pode pecar. Mas o pastor não. O pastor vai falar: o que tem aí dentro? Quem te feriu? Quem te magoou? Quem te bateu? Quem te rejeitou, que fez você chegar nesse lugar? Isso é lindo demais. É linda a multiforme sabedoria do corpo de Cristo. É lindo demais. Então esse é o pastor, tá bom? E ele termina aqui. Ele termina com os mestres, tá ok? E ele fala acerca dos mestres. O mestre não precisa falar nada, tá ok? O mestre é autoexplicativo. Talvez você vai ser taxado de nerd, chato, palestrinha. Aí começou a dar palestra, começou a dar lição, né? E lá vem ele com os livros dele, e lá vem ele com o óculos dele lá, querendo me ensinar, querendo me dar lição de moral. Mas o mestre, ele é um homem que ama, ele é completamente apaixonado pela sã doutrina. Ele é completamente apaixonado pela palavra de Deus. Mas acima disso, a Bíblia fala que Jesus, ele era um mestre por excelência, porque ele ensinava como aquele que tinha autoridade. Então o mestre, ele não é capaz só de falar a teoria. O mestre, ele é capaz de converter a teoria em prática, tá ok? Porque Jesus, a Bíblia fala, ele era diferente dos fariseus, dos hipócritas. Porque eles falavam da boca para fora e eles não praticavam. Mas Jesus, cada palavra que ele falava, cada palavra que ele colocava para fora, tinha verdade. Então talvez o mestre, ele vai ser considerado um nerd, um chato, um palestrinha, tá bom? Aquele que ama o conhecimento, aquele que ama estudar, aquele que você vai pregar uma coisa, ele vai vir com a Bíblia na sua frente e vai falar: não é bem isso que está dizendo aqui não, hein? Olha o que eu entendi. Acontece aqui às vezes, da gente pregar e alguém vir na gente e falar: mas eu li isso aqui, ó. E tudo bem. Isso é amor pela palavra, é amor pela sã doutrina, é amor pelas escrituras. E a gente às vezes vem: ó, eu li isso aqui, tá diferente, ó, não concordei com isso aí não, e tudo bem, ok? Acontece, são pessoas que têm amor pela palavra, amor pelo conhecimento, mas acima disso são pessoas que são capazes, guardem isso no coração, não é você ser, isso é importante, você não precisa ser, não é um erudito, não é sobre ser um erudito, mas é capaz de transformar verdades espirituais em prática, em ensinos práticos. Então o mestre, ele fala e ele pratica. O mestre consegue extrair princípios da palavra e ele consegue praticar. Então, para a gente já começar a caminhar para os finalmente, essas são as 5 unções, os 5 presentes que Deus, ele deu primeiro para você, ok? O primeiro presenteado é você. Se quiser subir, Lorena, pode subir. Então o primeiro presenteado é você. Então o Senhor, é importante você guardar isso. A gente já vai orar. Então pega a tua lista aí, a gente vai orar por isso. Porque o primeiro presenteado com esse dom é você. Deus, ele colocou dentro de você características dele, que tem a ver não com aquilo que você faz, mas que tem a ver com aquilo que você é. E o segundo presenteado com isso tudo, o segundo grupo que vai ser presenteado com tudo isso é o mundo. Tá ok? Porque a Bíblia diz que ele designou esses apóstolos, esses profetas, para edificar um corpo, a imagem do seu Criador, a imagem do seu Senhor, a imagem do seu cabeça, que é Cristo. Então juntos, o apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o mestre, juntos, esses caras, eles conseguem transformar uma igreja, transformar uma geração. E eu quero declarar isso para vocês, eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu estou falando agora, isso que eu vou falar é importante.
Os 5 ministérios, eles não estão reservados para dentro da igreja, tá ok? Então você não precisa necessariamente ser um apóstolo que vai ficar dentro da igreja. Você não precisa necessariamente ser um pastor que vai ficar dentro da igreja. Eu sou uma pessoa que eu creio que o Senhor está me enviando para dentro das universidades. Se você me perguntar o que eu gostaria realmente de fazer, eu gostaria de pregar a palavra do Senhor o dia inteiro. Agora, existem pessoas dentro das universidades que talvez só vão ouvir o evangelho se eu pisar lá dentro. Porque não tem muito crente lá dentro. Não tem. Talvez você tenha um dom aí, Sarinha, advogada. Carolzinha, advogada também. Talvez o Senhor coloque você dentro de lugares que outras que eu não vou chegar daqui de cima. Talvez o Senhor coloque você, Arthur, dentro lá do seu quartel e você vai tocar pessoas que eu não sou capaz de tocar. Talvez Deus vai colocar você dentro de escolas. Talvez Deus vai colocar você dentro de hospitais. Talvez Deus vai colocar você dentro do meio do futebol. Em nome de Jesus, Senhor, levanta mais atletas cristãos. Tá bom? Pode receber a palavra aí quem quer ser jogador de futebol. Vai fazer peneira, em nome de Jesus. Porque eu acredito que Deus, Ele quer plantar homens de Deus, homens vocacionados dentro do campo de futebol, lá dentro das 4 linhas do futebol. Não sei se vocês viram uma entrevista do goleiro lá, o Alisson. Saiu lá no podcast do 2 Dedos de Teologia. Muito legal. E ele é um goleiro. E não é qualquer goleiro. Ele não é goleiro do 15 de Piracicaba, não. Ele é goleiro do Liverpool. Um dos maiores times do mundo, um dos maiores goleiros do mundo. E o cara faz lá escola de teologia, prega o evangelho e pratica o evangelho. E ele está em lugares que a gente daqui de cima do púlpito não vai conseguir tocar. Então Deus quer levantar homens vocacionados dentro do futebol também. Talvez você tenha um dom para artes, ok? Eu quero ser atriz. Não é piada não, tá ok? Se é um sonho que você tem, ama o Senhor, busca o Senhor, vai fazer um curso de teatro, vai fazer um teste lá da Globo. Porque Deus, Ele quer levantar artistas cristãos, homens e mulheres relevantes, mas homens e mulheres de Deus. Não são homens e mulheres que vão entrar dentro desse lugar e vão se perder. Não são homens e mulheres que vão ser colocados no meio da música e vão abrir mão dos seus princípios. São homens e mulheres que vão amar o Senhor e pregar a palavra do Senhor nesses meios. Então, talvez você não se veja trancada dentro de uma igreja o resto da sua vida. Mas talvez você se veja fazendo arte. E eu quero dizer, Deus quer plantar você no meio das artes. Talvez você não se veja hoje dentro, sei lá, dando aula na escola bíblica. Mas talvez o Senhor veja você dentro de uma grande empresa. Minha irmã foi vocacionada para uma grande empresa para pregar no meio dos negócios. E eu quero dizer que você seja abençoado, um instrumento de Deus no meio das grandes empresas, é um meio muito corrompido também. Talvez você tenha sido, Deus está dando a você dons de empreender. Eu tenho uma amiga, ela está aqui, eu não vou olhar para ela não, para ela não ficar constrangida, mas eu lembro quando ela era pequena, que ela vinha e ela vendia tanta coisa. Ela fazia caneta, ela falou, olha Bia, eu construí essa caneta aqui touch do celular. Ela fez a caneta sozinha, ela devia ter uns 7 anos de idade. Ela fez as canetas sozinha, ela me deu e eu não lembro se eu paguei, acho que eu paguei. Mas eu paguei a caneta para ela, desde pequenininha. E eu tenho certeza que essa menina, ela tá aí, ela sabe quem ela é. Eu tenho certeza que essa menina, Deus deu a ela capacidades tremendas. Ela pode estar aqui um dia, mas eu sei que Deus vai plantar ela dentro de lugares sobrenaturais, porque ela tem um dom. Deus colocou um dom dentro dela. Então eu quero te encorajar hoje. Talvez você tenha escrito aí, eu quero falar rapidamente sobre essas características, porque eu sinto que o Senhor hoje Ele está mudando nomes. Foi o que eu escrevi aqui. Eu sinto que o Senhor hoje aqui Ele está mudando nomes, ok? Talvez você seja taxado de mentiroso, como Jacó. Talvez você seja taxado, sabe, de promíscuo. Talvez você seja taxado de várias coisas. Talvez você seja taxado de burro. Talvez você seja taxado de limitado. Talvez você seja taxado de várias coisas. Mas eu quero dizer para você hoje que o Senhor Ele tem um novo nome para você. E o Senhor Ele tem uma nova identidade para você. Ele tem a identidade, na verdade, que Ele estabeleceu para você. Então talvez, eu quero liberar hoje essas palavras sobre você. Talvez você tenha, bebi, eu menti muito, mas eu quero declarar sobre a sua vida. Você não é um mentiroso, você é um criativo. Amém? Diga amém aí, gente, em nome de Jesus. Vamos elevar a presença de Deus nesse lugar. Talvez você tenha falado assim, eu sou limitado, eu não consigo entender matemática. Eu vou declarar sobre a sua vida outra coisa. Deus te deu outros tipos de dons. Você é adotado para as artes, talvez. Você é adotado para as ciências humanas, talvez. Você é adotado para ser um grande pensador, sabe, filosófico, sei lá. Mas você não é burro. E eu sinto de liberar isso para pessoas aqui. Você não é burro. Olha para a pessoa que está do seu lado, se tiver soar esquisito.
Mas declara sobre a vida dela, fala assim: você não é burro. Você só tem uma habilidade diferente. Talvez a sua habilidade não sejam os números, mas você tem uma habilidade. Ok? A minha habilidade não é número. Tá ok? Mas talvez você tenha uma habilidade diferente. Talvez a sua habilidade não seja medicina. Meu Deus, todo mundo está fazendo medicina, tem que fazer medicina. Talvez você vai prosperar em outra área. Talvez você vai ser um pastor de igreja. Não sei. Talvez você vai ser um grande missionário. Vai viajar o mundo aí fazendo missões. Eu não sei mais quantas áreas que o Senhor pode tocar. Mas eu sei que tem pessoas aqui hoje que Deus está trocando o nome de algumas características suas. Sabe? Ele vai curar. Tudo aquilo que é pecado, Ele vai curar. Ele vai restaurar. Mas Deus, Ele está estabelecendo palavras hoje de bênção para você. Sabe? Você não é um fracassado. Você talvez ainda não tenha dado certo. Mas você não é um fracassado. Você não é burro. Você não é ignorante. Você não é limitado. Você é filho de Deus. E você carrega dentro de você uma graça compartilhada de Deus. Ok? Dons do próprio Deus que estão dentro de você. Eu quero que você fique de pé para a gente poder orar. Em nome de Jesus. Pedir para a Lorena cantar uma canção aí pra gente. Eu queria que você colocasse